Olá pessoal, hoje nós temos história com o tema Revolução Francesa. E antes de mais nada, deixe o like, compartilhe o nosso vídeo, comente, se inscreva no nosso canal e ative o sininho das notificações. Vamos para a nossa aula? Vamos! No vídeo anterior. E aí, Roberto, na verdade, quais são os sinais e sintomas da varíola do macaco? São febre, dores de cabeça e dores no corpo, sensação de fraqueza, inflamação nos modos linfáticos e lesões que começam pelo rosto e se espalham pelo corpo. No vídeo de hoje. Pessoal, a Revolução Francesa foi um movimento estimulado pela burguesia por volta do ano de 1789, século XVIII, que teve o seu grande marco na tomada da prisão da Bastilha, onde eram guardados, presos, aquelas pessoas que eram revolucionários, presos de guerra, durante o período absolutista do rei Luís XVI. E a França, que viera um país agrário, dentro de um sistema feudal, ela vivia uma crise muito grande, política e econômica. Econômica por quê? Porque as suas lavouras já não produziam mais, já viviam uma crise financeira muito grande. E política por quê? Porque a burguesia estava insatisfeita com a política, porque não tinha voz e estava cansada dos privilégios e desmandos do rei Luís XVI e de todo o clero e a nobreza. Diante disso, as causas dessa revolução e as influências também que elas sofreram foram: a burguesia insatisfeita queria mais voz, mais poder político, já que tinha um grande poder econômico. Também queria o fim desses privilégios do primeiro e do segundo estado, ou seja, do clero e da nobreza. Também sofreu grandes influências do movimento iluminista, dentre eles o liberalismo econômico, onde nós falamos que eles queriam um mercado livre, sem interferência do Estado. Então, o movimento da Revolução Francesa, ele sofreu grandes influências iluministas com essas novas ideias, esses novos pensamentos. Ok? Nós temos também, pessoal, as fases desse movimento da Revolução Francesa. As fases foram a monarquia constitucional. E dentro da monarquia constitucional existia também uma insatisfação muito grande. Existia aí a formação da Assembleia dos Estados Gerais, que era composta pelo primeiro, pelo segundo e pelo terceiro Estado. Porém, o terceiro Estado estava muito insatisfeito porque não tinha voz. O terceiro Estado formado pela burguesia e pelos camponeses e alguns operários urbanos. Então, o que acontecia? Diante dessa insatisfação, eles queriam que fosse terminado, acabasse o voto por Estado e tivesse um voto individual, porque só assim eles teriam condições de ter aprovado alguma lei que viesse a beneficiá-los, desde que o terceiro Estado era a maioria. Então, o que foi que aconteceu? O terceiro Estado, juntamente com alguns membros do primeiro Estado, que era o clero, ou seja, o baixo clero, eles se juntaram e formaram a Assembleia Constituinte e se afastaram, se intitulando representantes da nação francesa. Daí, nós vemos aqui a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. A partir daí, dessa transformação, dessa mudança, surgiu a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que assegurava ao homem, ao cidadão, o direito à liberdade, à igualdade e à fraternidade, e o direito também à propriedade privada. Pessoal, é daí que surgiu esse lema da Revolução Francesa: liberdade, igualdade e fraternidade. Perceberam? Liberté, igualité e fraternité. Depois disso veio a segunda fase, a Convenção Nacional, que teve por característica principal a República do Terror, implantada pelos jacobinos que estavam no poder nesse momento. Então, gente, essa República do Terror, houve a disseminação da ditadura, das perseguições àqueles que eram antirrevolucionários.
Então, assim, muitas perseguições ocorreram, muitas mortes, muitos julgamentos injustos aconteceram nesse momento. Que, como eu falei, foi fomentada, foi estimulada, foi realizada pelos jacobinos. E nesse período tinha dois grupos decisivos, os girondinos e os jacobinos. Os girondinos faziam parte dele a alta burguesia e os jacobinos, os burgueses, os camponeses e os trabalhadores urbanos, alguns trabalhadores urbanos. Diante disso, pessoal, eles eram rivais. Porém, tinha um terceiro grupo, denominado planície, que era aquele grupo intermediário que ficava aquieta aqui, aquieta ali, um de um lado e de outro, tentando fazer a paz entre os dois grupos rivais. Com tanta ameaça, com tanta perseguição, o que foi que aconteceu? O rei Luís XVI fugiu, mas só que isso não adiantou, porque ele foi capturado, julgado e guilhotinado. Assim, pessoal, esse período da Convenção Nacional, ele encerrou-se com a morte do seu grande líder, Robespierre, e foi dado início ao período do Diretório, onde os girondinos assumem o poder através do golpe de 18 de Brumário, dado por Napoleão Bonaparte, um jovem general de 24 anos, em torno dessa idade, que deu um golpe no Diretório e dissolveu o Diretório, e a partir daí surgiu o consulado. Napoleão Bonaparte, ele assumiu o poder com certo apoio da burguesia, e daí deu-se início ao consulado. E os girondinos, que era a alta burguesia, voltaram ao poder. Diante disso, quais as consequências que esse movimento da Revolução Francesa trouxe? O fim dos privilégios, o fim do absolutismo, mais direitos para a burguesia e mais privilégios também, o fortalecimento do capitalismo e a Constituição, como eu falei anteriormente para vocês, tinha por lei o quê? A liberdade do cidadão, a igualdade e a fraternidade, e também o direito à propriedade privada. Uma coisa interessante, pessoal, o rei Luís XVI, ele não assinou essa Constituição, o que provocou também grandes revoltas. Mas essa foi a contribuição desse movimento da Revolução Francesa para a nossa história. Pessoal, deixa o like de vocês, compartilhe o nosso vídeo, comentem, se inscrevam no nosso canal e, por sinal, nós estamos percebendo que as pessoas que estão assistindo o nosso canal, a maioria delas não estão inscritas. Então, eu peço a vocês, se inscrevam no nosso canal, ative o sininho das notificações para continuar recebendo os nossos conteúdos. Até